Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui nas dependências do Cowork Matão para o Café e Diálogos. Esta semana eu recebo duas pessoas especiais, Beraldo, da Beraldo Perfumaria, e João Bento, nosso amigo Cucão, que é representante da comunidade negra aqui em Matão. O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo completou esse mês de maio 40 anos. Para celebrar essa data, ocorreu em São Paulo, no Centro Cultural de São Paulo, uma solenidade que reuniu autoridades deste movimento da cultura negra, dentre eles Gilmar Marcos, Clarindo dos Santos, Robson Ferreira, o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Raul Cristiano, a professora Elisa Lucas Rodrigues, que é uma querida amiga aqui de Matão e que já foi presidente do Conselho, e também outras autoridades, outras representações, expoentes e coletivos da comunidade negra. Eu quero destacar que este Conselho existe graças a uma iniciativa do então governador Franco Montoro. Neste evento, Matão também se fez presente, sabe por quê? Porque o Cucão e o Beraldo estiveram lá e participaram desta solenidade. Então, para a gente conversar, né, sobre isso, sobre essa celebração, sobre a importância do Conselho da Comunidade Negra para Matão, eu convido aqui, então, hoje, recebo com muito carinho essas duas pessoas. E é com vocês que eu vou conversar agora. Obrigada por aceitar o nosso convite, Cucão e Beraldo. Bem-vindos. Eu agradeço muito, professor. Nós aqui agradecemos. Cucão, eu sei que você tem uma estreita ligação com todas essas pessoas que eu citei, fora as que eu não citei também, porque eu sei que a relação é muito grande, né? Dentre elas também a professora Cidinha, que não citei o nome dela. A Cidinha Reis, que é uma pessoa maravilhosa, já esteve no nosso programa também. Agora, Cucão, qual que é a importância, qual que é a relação deste Conselho Estadual da Comunidade Negra para com o nosso município? O Leandro Rosa era um professor que hoje está na Zumbi dos Palmares, mas em Alagoas, me viu eu falando sobre a história do negro. E ele falou qual era a possibilidade de eu ir para o conselho. Entendeu? Eu falei, pode me convidar que eu vou. E eu fiquei 3 anos no governo Serra e 4 anos no governo Alckmin. E nesses 3 anos houve uma denúncia no Estado que teria que fazer uma prova que eles estavam colocando os negros no conselho que não sabia nada do conselho. E houve uma prova para fazer um tipo de uma reciclagem. E só passou 3. E eu fui um dos 3 que passou. E eu fiquei, e nessas relações eu fui trazendo essas autoridades para Matão, e ficou bem nítido que aqui em Matão acontecia, né? É importante a gente destacar, gente, que o Cucão ele tem um conhecimento sobre a história dos negros que nenhum livro de história do Brasil, nenhum livro de história geral conta na escola. Eu posso falar isso porque eu conheço o Cucão, a gente já trabalhou junto, eu sei da dedicação do Cucão em contar a história do negro. O Cucão também é palestrante. E isso é muito bacana, né, Cucão? Porque você traz isso para a nossa comunidade. Né? Eu quero ressaltar, da primeira vez que a senhora me viu, eu falando sobre Jean-Jacques Rousseau, e a senhora me levou na escola em Anguera para fazer uma palestra com os alunos, eu nunca esqueço. E a senhora, como professor Narciso, como professor Malci Maturo, eu tenho uma gratidão, um respeito, porque vocês são incentivadores. Porque por muita gente eu fui chamado de bobinho. E a senhora gosta de me dar livro, e hoje eu gostaria de dar um livro para a senhora. Muito obrigada. De um grande professor. Quem é Hélio Santos? Da Faculdade Baobá, da Bahia, da Faculdade Baobá. Pode mostrar para todo mundo. Eu vou ler com muito carinho. Esse professor é fera, né, Beraldo? Beraldo? Sim. Ele é fera. Vou deixar aqui. Ele fez uma palestra lá no evento, fantástica. Ele está sentado em cima do conhecimento. Isso é bom. Isso é bom. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, não é? Ele é nosso, a gente adquire e a gente carrega isso para o resto da vida. Né? E devo muito à professora Elisa, viu?
porque a professora Elisa que foi me colocando nesses buracos. Beraldo, você esteve em São Paulo com o Rucão e você foi homenageado por esse conselho. Já já a gente vai contar a sua história, mas eu quero ouvir de você como foi receber essa homenagem. Foi cumprimentar o seu programa, todos que estão nos vendo, né? Num primeiro momento, eu fiquei assim um pouco assustado até, né? Por conta de que você, né, ele chama de senhora, mas você é jovenzinha, posso chamar de você, não tem problema. Eu conheço a Eliana desde que nós inauguramos a loja, em 1995, sim ou não? Nossa, que você ia lá e tal. Então, uma pessoa extremamente simpática, educada. Obrigada. Então, assim, então você conhece um pouco da minha história, que eu não gosto muito de me aparecer essas coisas. Cada um tem o seu estilo. Nunca gostei de jogar confete para cima e entrar de baixo. É uma coisa minha. Filho de família humilde, acho que tem toda essa coisa do passado. Aí foi de tanto eles insistirem, e eu comecei a perceber, principalmente conversando muito com a professora Vânia, que é uma das mais antigas, os outros eu fiquei conhecendo recente, mas ela é uma pessoa muito querida, muito carinhosa, você a conheceu. E aí eu percebi, ela explicando, justificando, eu percebi que a minha ida era importante para a causa negra, para aquilo que eles iam colocar ali, porque segundo eles, eu não tenho essa informação, são poucos eles falam que é só Matão que faz o que a gente faz, mas, né, como eu sou uma pessoa mais modesta, eu quero crer que deve ter alguma cidade que faz alguma coisa. Um casal, que a Marigena também foi, um casal de brancos fazendo alguma coisa em prol dos negros. Aí eu me convenci que era importante, fui, e foi maravilhoso, né? Eu me sinto muito bem no meio deles, e foi emocionante, e lá, né? Nada forçado, e lá, assim, tirando o secretário executivo, né, que é branco, acho que não tinha mais ninguém. Eu tinha uns 4 pontinhos brancos no meio. Então foi gostoso, foi emocionante. Muito aplaudido. Esse professor Hélio, né, fez uma palestra fantástica, porque ele foi o primeiro presidente, se eu estou errado, do conselho há 40 anos atrás. Com o Montoro, foi ele. Então, enfim, foi muito bom ter participado. Muito bem. Agora a gente entra no cerne da questão para entender como é que o Beraldo chegou a receber essa laurea. Tudo começa aí, a história do cabelo. Do cabelo ruim. Certo? Então, no Conselho da Comunidade Negra, isso incomodava muito os conselheiros. Porque você ia falar com uma menina negra que ela não podia queimar o cabelo, porque não é alisar, queimar o cabelo, a própria negra achava ruim. E eu procurei o Beraldo. E nesse trabalho aqui, a primeira coisa que aconteceu foi a inclusão do negro no mercado de trabalho, que é a primeira menina negra que entrou na loja, que foi a Janaína, que eu já tinha arrumado também a primeira negra para trabalhar na loja do Gordo Calçado. Certo? E o Beraldo, sensível com a causa, começamos a conversar outros tipos de assunto. E eu toquei no assunto do cabelo. E ele começou a viajar no tempo. Pô, espera aí, como é que nós vamos fazer? E esse projeto era da Bahia. Eu falei, vamos fazer aqui? Ele falou, mas como vai fazer? Eu falei, não, vamos pegar. Eu peguei o Cláudio, a Leia e a Dani. Fomos numa creche no Bom Jesus. E não tinha lavatório, não tinha cadeira, não tinha nada. E aí lavamos o cabelo das meninas naquele, onde elas lavam a mão lá, tudo. Eu, o Cláudio cortando o cabelo, aquelas coisas. Aí o Beraldo começou a dar produtos bons para fazer isso. E colou tanto que passou a ser uma referência. Então essa relação minha e do Beraldo foi se estreitando ao ponto que isso deu certo, que ele foi reconhecido. Veio o Robson, Vânia, Aguinaldo Benedito, e veio o presidente da comunidade negra aqui convidar pessoalmente dentro da loja a ele. Então foi um fato inédito no Estado. E eles forçaram até o Beraldo a aceitar, porque eles queriam usar esse fato, o exemplo, para difundir no Estado, nos outros municípios. Muito bom. Beraldo, você está aqui em Matão, você
hoje é matonense porque você recebeu o título de cidadão matonense. Você abraçou o Matão como sua cidade, mas você é natural de Jaboticabal, é isso? Eu nasci em Jaboticabal, trabalhava no banco, rodei bastante lojas, bastante cidades por aí. Ultimamente eu estava em Bauru, e aí surgiu a ideia da loja e a gente veio. Fazem 29 anos, agora em maio está completando, né, 29 anos aqui em Matão. A cidade me recebeu, a mim e a minha família, talvez pelo nosso jeito, nos receberam maravilhosamente bem. Me sinto extremamente acolhido. Tanto é que quando ofereceram o título, né, de cidadão matonense, eu abracei rapidinho, né? Porque foi a cidade que, você vê, 29 anos é uma boa parte da minha vida, né? E até então eu era gerente de banco. E como empreendedor, foi aqui que tudo aconteceu. Então, nada mais justo do que eu ser, assim, grato, né, muito a Matão por ter nos recebido tão bem. Quantos funcionários você tem na loja, Beraldo? Hoje está por volta de 53, incluindo uma filial pequena que nós temos lá em Guariba, que nós abrimos. Então dá 53 mais ou menos, o total geral. E desses, quantos são negros? Aproximadamente 30. Você sempre incentivou muito essa questão da caravana da beleza negra, Beraldo. Como é que é essa experiência para você? Foi algo gratificante, né? Assim como o Cucão falou, tudo começou bem lá atrás. Não se trata de eu querer puxar o saco dele, não é isso, mas na verdade eu devo isso a ele, porque a história do negro que eu conhecia é aquela que nós conhecemos nas cartilhas lá de antigamente, que não fala nada das verdades, né, da real história do negro. Então eu fui aprendendo, fui me sensibilizando com a causa. O Cucão costuma brincar, ele acha que numa outra vida, eu acho que, né, eu fiz alguma coisa e eu vim para essa para reparar, né? Aí veio a famosa Semana da Consciência Negra, que é essa parte que foi também muito legal, que a gente, durante a semana toda, por volta do dia 20 de novembro, dentro da loja, e você sabe que a loja da João Pessoa não é tão grande, mas a gente esparramava ali as gôndolas, tal, colocava esse pessoal todo ali e fazia ali, né, o corte de cabelo, trancinha, esmaltação e tal. Isso era uma festa, né? Era uma festa. E isso então a gente só parou mesmo de fazer essas ações dentro da loja durante a pandemia, que aí não tinha como, né? Então foi muito prazeroso, eu me engajei na luta deles e dentro da minha pequenez, dentro do que eu podia fazer, a gente estava marcando presença. O que eu gostaria de vocês comentarem também é essa questão do espaço, do mural que nós temos, das famílias negras que foram homenageadas, que estão postas ali para a eternidade. Eu tenho muitos documentos, eu tenho xerox até da carta da Lei 3.353, dia 13 de maio de 1888, eu tenho muitos documentos. Documentos que o Jaime Gimenez me ajudou a conseguir na Casa da Cultura, na Secretaria de Cultura em São Paulo. E eu estava mostrando para o Beraldo, agora há pouco, porque recentemente eu fui chamado pela Citrosuco para falar sobre essa inclusão do negro no mercado de trabalho, maravilhoso, o que a Citrosuco está fazendo, fantástico. Vocês vão ver o cenário até 2030, o cenário em cargo de chefia da Citrosuco. O grupo quer o negro em lugar de destaque. Então aquele mural veio para ficar, aquele mural fantástico. E eu lembro que a senhora me levou na loja da conveniência da Alameda, não foi? Para a gente conversar algumas coisas sobre isso. E eu estou com umas ideias aí, não sei se vai dar certo, mas é nessa linha. É deixar registrado os fatos. O que os livros não contam. Eu estou falando com uma professora, não estou falando com qualquer entrevistador, não. E a senhora sabe que a escola tem essa carência de conhecimento, verdadeiro conhecimento da história do negro. Com certeza. Tem carência total. Beraldo, vamos lá.
suas considerações. Sobre essa ideia, né, de se fazer um espaço, né, específico da história do negro, sem dúvida que a gente só tem a apoiar, né, porque é algo que você abriria, né, para a comunidade como um todo. Eu acredito, né, e a senhora como professora, eu acredito que tendo um espaço como esse aberto para a comunidade, em termos até pedagógicos, né, vai ajudar, vai auxiliar. Claro, porque é importante as pessoas saberem, por exemplo, quem foi a dona Maria Lavageira, né? Que história, hein, professora? Que história linda que essa mulher tem, mas a cidade precisa saber, as escolas precisam saber. Isso se abriria, né, para a população como um todo, e com certeza seria um grande avanço em termos até culturais, não só para a comunidade negra, como para a comunidade como um todo. Então, só tem a apoiar. E como, né, a senhora me disse, considerações finais, agradecer muito pelo convite, né, ao programa, dizer que é um prazer estar sempre junto com o Cucão, falando um pouco da história do negro, participando como você disse, né, como apoiador, ele como grande trator, né, a gente chama de trator, que vai na frente desbravando tudo, e eu vou ali seguindo, né, tá? Prazer enorme ter participado do programa e sucesso para você. Eu que agradeço. Cucão, finalmente para você, deixa seu recado aí. Existem pessoas pequenas em lugares pequenos fazendo coisas pequenas que podem mudar o mundo. Esse espaço é esse, tá bom? Coisas pequenas que ajudam muito. Olha a mensagem que nós levamos hoje aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eterno. Professora, minha gratidão à senhora, viu? E com certeza a gente volta a bater papo. Muito obrigado pela oportunidade. Para você que está aí nos acompanhando, eu deixo um grande abraço, um excelente final de semana, muita paz, muita luz e até o próximo Café e Diálogos aqui no Cowork Matão. Acompanhe a gente nas redes sociais. Portal Matão Informa. Até lá!